Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo patrocinado pela Monte. E antes de começar, já aproveita, deixa aquele like, se inscreve, usa o código #BEAR5 na Monte. Se puder, me ajuda aqui no Apoia-se, onde tem muito conteúdo exclusivo e os links vão estar aí embaixo. Beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo patrocinado pela Monte. E hoje vamos falar sobre algo que eu queria ter falado há muito tempo atrás, mas não dependia de mim, né? Finalmente banimentos no Legacy. O que foi banido hoje, dia 6 de março? Expressive Iteration e White Plume Adventure. Bem, o Adventure é algo que precisava ser banido faz pouco tempo, né? Uns 3 meses, talvez 4. Não, um pouquinho mais até, né? Já estamos no mês 3. Iteration era para ter sido banido junto com o Agavan. Ou seja, essa carta aqui está pelo menos um ano atrasada. Qual que foi o argumento da Wizards, né? Que a Expressive Iteration é uma carta que gera muita vantagem pro deck. E como o R-Delver, junto com o Initiative, eram os dois decks mais comuns entre todos os fields, não era muito inteligente deixar o melhor deck do formato com a melhor card draw que não precisa de setup. E aí, o que a Wizards diz sobre o White Plume Adventure? Ah, blá 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 blá, está muito forte, entra rápido. Sim. Né? O que a gente vai falar? Né? Que Iteration ela dava uma sobrevida para decks como Delver. Delver Murktide, né? Essas que não usam mais Delver. Mas. E era uma sobrevida que ela não deveria ter, porque no passado, como funcionava algo como Canadian Threshold, né? O Hug Delver. Ele trocava um para um, ele trocava um para um, ele trocava um para um, ele trocava um para um. As trocas dele eram um pouquinho melhores que as suas. Você tomava Stifle, você tomava Wasteland e não conseguia voltar pro jogo, né? Daisies, Mangustos, Tarmogoyfs, Mortais e etc. Hoje em dia o que acontece? Além de você tomar esse monte de interação, você ainda toma na cabeça um 2 para um, 3 para um, 45 mil para um, né? Porque Expressive Iteration com acesso a Santuário Místico no deck quer dizer que a primeira Iteration vai ser a segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta. E aí vai ficar difícil de você contornar, né? Porque o oponente sempre vai ter mais cartas na mão. E além do fato de que a curva dos decks que usam Iteration é tão baixa que são poucas as situações onde, não revelou nada que eu posso jogar. Como, tipo, tudo custa um, menos Iteration, Murktide, Force of Will, Daisy. Tudo é fazível, né? É possível de ser feito com a Iteration. Eu acho que essa carta deveria ter sido banida junto. O grande João Carvalho, né? O tio João, o assim de tio João, disse que Murktide deveria ter ido junto. Eu já achei isso, não é que eu discordo dele, é que eu acho que talvez não seja a hora de banir o Murktide. Vamos esperar um pouco. Eu não tenho problema com o Murktide se o oponente não tá 9 mil jogadas na minha frente. O Adventure, ele tem um lance, né? Se ele tivesse a mesma cláusula do Serra Avenger, né? Não pode ser feito no primeiro, segundo nem terceiro turno, essa carta não jamais seria banida, né? O problema é que essa carta é feita no primeiro turno 99% das vezes que ela tá na mão inicial, né? Porque o deck joga com 8 Soul Lands e 8 acelerações de custo zero, né? Lotus Petal, Chrome Mox ou dependendo da versão, Mox Diamond. E a iniciativa ela gera iniciativa não, né? Dianteira, mas eu vou chamar de iniciativa. É, sou punk rock. Ela gera um board state onde, se você não roubar ela, né, assim como o Monarca, só que mais forte que o Monarca ainda, o jogo vai acabar em 5 turnos, né? Tipo, é um Doomsday Clock, né? É o primeiro capítulo, 5, 4, 3, 2, 1. Não, né? Obviamente que isso não quer dizer que o jogo acabe imediatamente, colocar uma criatura tal, dá pra você roubar. Mas imagina que você tá no draw e seu oponente faz um White Plume Adventure turno 1 com proteção contra counter, ou qualquer coisa assim, né? Ou se o seu deck não tem counter, ele só faz Tumba, Chrome Mox, White Plume Adventure, com a possibilidade de fazer o Season Dungeoneer no segundo turno.
vai ficando muito difícil de voltar pro jogo, né? 5 de dano, coloca dois marcadores, dá scry, já pega um terreno de graça, então né, você garante que vai ter mais mana. Às vezes o que acontece com esses decks é que eles fazem petal como a única fonte colorida, então a primeira sala da dungeon já vai gerar o próximo terreno colorido, a próxima fonte. Ah, minha cachorra está louca ali. E eu acho que esse banimento, ele só não é mais correto porque ele não aconteceu antes, né? Era para ele ter sido acontecido, tipo, era para Iteration ter sido banido no meio do ano passado e o White Plume Adventure era para ter sido banido faz uns 3 meses. Entendo, a Wizards quer um pouco mais de teira, mas então, o lance é o seguinte, né? Se você quer mais dados e os dados do mundo inteiro continuam provando a mesma coisa, é que provavelmente os dados iniciais eles já estavam certos, né? Talvez você esteja olhando pela óptica errada, mas, bem, se o R, Murktide e Mono White e o White Knit, né, entre todas as versões, são os melhores decks do formato em qualquer país que você esteja vendo, online ou IRL, durante, né, 6 meses, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada. Tipo, é errado ter o melhor deck do formato? Não, nem um pouco. Só é errado o melhor deck do formato ser também um deck que pode ganhar turno 1. Ele pode colocar aqui o condition dele turno 1. Então, é, eu acho que agora veremos uma bela mudança no Legacy, né? Porque Jeskai, Four Color, Grixis, próprio R, são decks que eles jogavam com Iteration. Às vezes splashavam apenas para Iteration, né? Como o Hot Bench do Bosch and Roll, que era um deck que, tipo, era basicamente vermelho basicamente para Iteration e para Blasts no side. Então, isso vai mudar drasticamente, né? Agora, talvez a gente veja a Sven Coral como uma carta decente no formato. Decks que ganham de Init como é, como os combos de criatura, né? Cefalide, que ganham de Init, mas perdem para o R, e Godshen, Aluren, talvez eles deem uma diminuída, né? Porque grande parte da sua good match foi embora, eles não perderam nada, mas eles perderam a sua vantagem, né? Foi o que aconteceu quando o Twin foi banido. Twin foi banido, PGX ficou horrível porque a sua melhor matchup foi embora, né? Então você perdeu uma matchup que era, sei lá, 60, 70% a seu favor e ao mesmo tempo que o formato continuou ganhando de você, né? Não é que você perde uma good match e ganha outra, não. Você não ganhou, você só perdeu uma vantagem, né? Vamos ver agora, né, o que, que vai acontecer. Eu imagino que os Four Colors eles não vão existir mais como eles eram antes, né? Acredito que agora seja o momento do Depths, porque o Depths era um deck que sofria muito para Init. Ganhava de Delver, mas às vezes perdia. Delver, né, o Murktide é assim, às vezes ele simplesmente te tempa fazendo um Mana Darcy. Terceiro turno o cara já tem um Murktide com Wasteland de pé. Mas agora todo mundo vai jogar um pouquinho mais fair. Vão existir deck de Init? Provavelmente sim. Eu acho que o melhor deck de Init vai ser o Mono Red Prism. Porque ele é o deck que ele simplesmente enfiou uma carta com Init no deck e não vai precisar se esforçar pra, pra mexer em nada. Além do fato de que ele ganha. Se o formato ficar um pouquinho mais desonesto no sentido base de mana, né? Eu não tô falando combos, mas base de mana mais gananciosa, agora, né, que talvez o Murktide deu uma diminuída, eu acho que não, ele não vai diminuir tanto, mas a win rate vai. Você, com seu deck de 7 Blood Moons, você vai chegar e passar o carro. Bem, essa é a minha opinião. Eu acho que a Wizards está correta. O único momento que ela errou foi por amar demais e por não ter feito isso antes. Beleza? Fiz o L aqui sem querer. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.